Olá, mais uma vez aqui no MicroStation, software que é similar ao AutoCAD ou vários outros que existem no mercado. Dessa vez para mostrar como gerar diagrama de carga ou plano de carga utilizando as informações já disponíveis no Caesar 2, o software de análise de flexibilidade, e exportar essas informações de suporte do Caesar 2 para o modelo 3D e usar essas informações para poder gerar diagramas de carga ou planos de carga, chame como quiser, de forma muito rápida e fácil. Então vamos lá. Eu não vou aqui entrar em detalhe como gerar o PCF dessa tubulação. Eu vou utilizar essa tubulação aqui como exemplo, né? Não vou entrar em detalhe de como gerar essa tubulação com os suportes e com o flange. Já fiz outros vídeos explicando detalhadamente essa questão. Então eu só vou comentar que esses quadradinhos aqui são o que a MicroStation é chamado de elementos lógicos e elas carregam as informações dos suportes. Aqui os suportes eles não estão modelados, apenas foi usado o elemento lógico para poder atribuir um ponto de suporte à tubulação. Então vamos lá, sem mais delongas, vou gerar um arquivo PCF dessa linha, né? Eu já fiz aqui a minha Smart Line e vou gerar o PCF. Vou pegar os pontos aqui, né? Com as coordenadas dessa linha. Vou trazer aqui para minha planilha de gerador de PCF. Vou dar uma limpada nessas informações aqui. Vou tirar aqui o milímetro, substituir por vazio. Ok. E como o meu sistema está em português e o separador decimal é vírgula, não ponto, então vou substituir o ponto que veio do MicroStation pela vírgula. Bom, então essas são as coordenadas daquela tubulação. Trago elas para cá. Aquela tubulação tem 6 polegadas. Ok. Vou chamar esse sistema de linhas 6 polegadas e gerar o arquivo PCF. Ok. Agora vou aqui no Caesar 2. Vou criar um arquivo também de linha. Vou chamar ele de linha 6 polegadas. Vou salvar ele aqui em documentos. Ok. Ok, está no sistema internacional. Perfeito. Agora eu vou importar o PCF que eu gerei daquela linha aqui para o Caesar. Aqui em selecionar arquivo, está no documentos, o PCF que foi gerado. Não, nesse. Aqui, linha 6 polegadas. Begin Process. Veio a minha linha. Vou fazer as curvas aqui só para deixá-la melhor representada. Isso não é necessário para o que nós vamos fazer aqui, mas vou deixar ela legalzinha, né? Perfeito. Bom, note que veio, a linha veio certinha, né? Cada elemento lógico aqui está representado por um ponto de suporte, veio o flange também. Isso, como eu falei, são questões que eu já comentei em outros vídeos de como trazer o PCF com os pontos já de suporte e os flanges também. Então é isso. Vou salvar aqui, né? E agora eu vou fechar a tela de input do Caesar. Fechei a tela de input do Caesar e agora vem a parte que começa a ficar, que é mais o nosso interesse aqui, porque esse assunto do PCF já foi tratado em outro vídeo. Então eu vou vir aqui em Interface.
no Caesar, na tela principal do Caesar. Vem aqui em Data Export, vamos avançar. Aqui extremamente importante, não me interessa o output para o que eu estou fazendo aqui, só me interessa o input, né? Então aqui é extremamente importante, eu tenho que vir aqui em Browse e trocar essa extensão padrão por TXT. Venho aqui na minha pastinha, salvar e vou dar um avançar, mas vou bater na tecla. É extremamente importante trocar aquela extensão padrão por TXT, porque é como o programinha vai ler a extensão que o programinha que vai importar as informações do suporte vai utilizar para poder importar. Então aqui avançar. O que me interessa aqui também extremamente importante são só os elementos, que eles que vão me dar as coordenadas do sistema como um todo, né? E o restrants, que é onde que vai me dar as coordenadas de onde estão os suportes. Não concluir. Ok. Aqui está o que o CISA gerou, né? Um arquivo que tem as informações de input do sistema, né? Com as coordenadas gerais e também, o mais importante, com as coordenadas dos pontos de suporte, que são aqui, ó, restraint data. Vou dar um salvar só para garantir que esse arquivo está salvo. Ok, fechei. E agora eu vou na minha planilha de diagrama de cargas. Então, essa a planilhinha, né, o programinha principal para o que nós estamos fazendo aqui, que é usar as informações de suporte do CISA para poder transportar esses pontos de suporte para o modelo 3D e daí gerar o diagrama de carga bem fácil, bem rápido. Então, passo zero, vou importar os dados do arquivo que foi gerado do CISA, que é esse arquivo aqui, ó, linha 6 polegadas, input txt. Abrir. Ok, ele trouxe as coordenadas dos elementos do CISA, mas aqui são todos os elementos, estão todos os nós aqui, com cada nó com a sua respectiva coordenada. E aqui, vamos aqui seguir o passo a passo que está definido aqui, né, que após importar os dados, eu vou na aba Suportes, e vou executar essa tarefa aqui, selecionar suportes. Os nós que têm suporte são exatamente esses aqui, ó, 30, 60, 70 e assim por diante. Clico aqui, ok, perfeito. O que o programinha fez foi marcar em amarelo os nós dos elementos, de todos os elementos, marcar em amarelo os nós que têm suporte e colocou um ok também para indicar que ok, esse elemento tem um suporte, esse nó tem um suporte. Isso aqui é extremamente importante, que é o ok que o código do programinha vai ler para poder gerar os scripts para poder marcar os suportes no programa 3D. Perfeito. Aqui cabe alguns comentários, né? Essas são as coordenadas que vieram do CISA. Ok? Essas são as coordenadas que vieram do CISA, e no CISA o norte é sempre o menos Z, certo? Mas no meu programa 3D, eu agora vou colocar aqui em planta, o meu norte é o Y, não o menos Z conforme o CISA. Então, antes eu vou fazer uma verificação aqui rapidinho. Notem que o meu menos Z aqui, que é o norte, ele tá negativo, né? E ele é da ordem de menos 16, 57, 200. Vamos identificar de fato que o menos Z é o Y aqui no meu modelo 3D. Vamos lá, vou pegar um ponto dessa tubulação aqui, né? Só para identificar se é aqui. Olha bem aqui as coordenadas do sistema. E olha lá o Y.
nota que o y é da ordem de 16,57 alguma coisa. Então, de fato, e notem também que todas as coordenadas estão positivas, ok? Então, o y aqui no meu modelo 3D é o menos z no CISA e todas as coordenadas aqui estão positivas. Vamos voltar agora para o programinha. Aqui. Perfeito. O código ele já vai fazer essa conversão de menos. Eu não preciso passar o menos z, o z para o y, inverter o z com y, não. O código ele já vai fazer isso. Só que é importante indicar que o menos z, na verdade, ele é positivo. Então, para isso serve essa essa areazinha aqui com esse input para eu fazer a correção da coordenada. Então, como lá na verdade o menos e é y e ele está positivo, então aqui está menos 1, porque ele vai fazer esse ajuste de coordenada. Então, isso é extremamente importante de ser feito, fazer esse ajuste de coordenada. Então, ele está simplesmente multiplicando o menos e aqui e ele vai passar a ficar positivo. E o código já faz a conversão, que é mais ou menos o que diz aqui essa pequena ajuda que está aqui, né? Outra questão importante, né? Como os suportes são representados lá no modelo 3D e as anotações. Vai para lá uma marca indicando que ali tem um suporte, que é uma marca bem conhecida para quem é de tubulação, como indicar suporte em planta, né? É, e também vai também as informações de texto, naquela marquinha, aquele ponto de suporte, estou fazendo um link com esse nó. Então, o que ele está dizendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou afastando no Z e agora eu já estou trabalhando com as coordenadas do MicroStation, não mais com as coordenadas do CISA, que está aqui descrito, né? Se você ver aqui, isso está explicado aqui. O que eu estou fazendo, eu estou naquele plano, eu estou subindo essa indicação de suporte em 500 milímetros. Então, por exemplo, aqui no nó 30 tem um suporte, né? Que ele está nessa elevação aqui, 12 e alguma coisa. Então, o que eu estou fazendo é daquele ponto ali, eu estou subindo ele 500 milímetros, porque como no modelo 3D ele representa a tubulação como volume, se ele ficar, se a minha indicação de suporte ficar exatamente na mesma elevação da linha de centro da tubulação, isso vai fazer com que a minha tubulação sobreponha a minha indicação de suporte. Então, estou fazendo, na verdade, eu estou colocando essa indicação de suporte em uma elevação acima da tubulação, porque isso vai fazer com que na hora que eu gerar um PDF do meu diagrama de carga, essa indicação apareça. Então é exatamente isso que você está fazendo aqui. E aqui a parte das anotações, isso aqui eu já fiz preliminarmente, eu já fiz e fiz os ajustes aqui. Achei que esses foram o melhor, né? É a mesma coisa, os nós, eles vão sair exatamente, se eu colocar tudo zero aqui, eles vão sair exatamente na mesma coordenada da linha de centro da tubulação onde tem um suporte. Então, basicamente o que eu estou fazendo é afastando 200 milímetros leste-oeste e colocando 100 milímetros um pouquinho mais a sul da onde vai estar aquele suporte para poder representar melhor. E a minha marquinha de suporte, ela vai ter 400 milímetros de comprimento. Eu posso ajustar isso porque, por exemplo, eu posso ter uma tubulação muito grande de 1,5 m de diâmetro, por exemplo, e aí essa minha marca de suporte ela tem que ser maior, idealmente, do que o tubo. Ou na verdade, bom, aí é uma questão puramente visual, né? Fazer esse ajuste aqui, que é o comprimento da marca do suporte. E aqui eu vou fazer o que? Já gerei, importei o dado, agora eu vou gerar os scripts de suporte. Gerei o script de suporte e vou gerar também o script dos nós. Gerei o script dos nós. Ok, volto no MicroStation. Importante aqui mostrar aqui que os scripts, os arquivos estão aqui. Eles sempre vão para a pasta documentos, os dois estão aqui, né?
Se você vai abrir aqui, eles têm instruções do MicroStation. Volto para o MicroStation. E agora o que eu vou fazer é vou rodar esses scripts para ele poder gerar os suportes, as indicações, as localizações dos suportes. Eu venho agora no Keyin e eu vou executar os scripts, tanto do suporte quanto dos nós. Eu já tenho os scripts aqui, bastaria digitar arroba e a exata localização do arquivo txt. Então, bom, como vou mostrar aqui, documentos, aqui tá em documentos, né? O script do suporte e o script dos nós. Volta aqui. Então, é exatamente a localização desse arquivo, mas eu tenho que botar arroba, que é assim o MicroStation entende que eu estou executando um script. Então, primeiro dos suportes, executei o script. Notem que ficou marcado aqui o ponto onde está localizado o suporte, né, com a marquinha 45 graus, certo? E agora eu vou executar o script. Vou executar o script dos nós. Aqui. Então, nesse suporte é o nó 150, esse suporte é o nó 130, esse suporte é o nó 110, esse suporte é o nó 100. Então, era o que eu estava comentando antes. A indicação dos nós, né, do, que atribui, que faz a correlação entre o CISA e essa marca de suporte, ela está, me esqueci, vamos voltar aqui, a 200 leste-oeste e a menos 100 a sul da marca do suporte, que é o que está aqui. Ela está a 200 milímetros a leste e a 100 milímetros a sul. Então eu poderia colocá-la em qualquer posição, mas eu previamente vi que dessa forma ela ficaria melhor representada. E outra coisa importante, antes de gerar o script, eu também criei um layer só para os suportes, né? E, e aí essa linha ela tem a espessura dela, né? Que eu encontrei mais adequada para representar esse suporte. E também eu configurei o tamanho da fonte previamente. Isso é extremamente importante. Você criar um layer antes de gerar os scripts e também definir o tamanho da fonte antes de gerar os scripts. Não é que você não consiga depois fazer qualquer correção, mas previamente fazer isso previamente é mais fácil. Bom, e aqui o que eu faria agora, né? Eu tenho aqui o ponto de suporte indicado, né? E tem um nó do Caesar que está correlacionado a esse suporte. Então, qual é a carga? A carga é o output do Caesar. Eu vou lá, faço uma extração das cargas, né, por nó, né, cada suporte vai estar lá a carga dele. Nó 150, qual é a carga dele? Eu não vou entrar nesse detalhe porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas quem é usuário do CISA sabe perfeitamente como fazer isso, gerar o output com as cargas. Eu posso gerar um Excel com essas informações, fazer qualquer tipo de modificação que eu considere aplicável, né? E aí eu vou ter aqui, para aquele nó, nesse ponto aqui eu tenho aquela tabela de cargas. Então é isso. Uma outra questão aqui importante, né? Aqui eu estou usando o nó do Caesar, né? Agora imagine você que para cada suporte lá no Caesar eu tivesse atribuído um nome, né? Porque o Caesar permite eu taguear esses suportes. Eu tivesse tagueado, seria suporte 1, por exemplo, aqui. Eu também poderia, né, aqui, né,
eu poderia substituir esses nós por suporte 1, suporte 2, suporte 3, mas esse passo eu só posso fazer é, após, conforme está descrito aqui, ó. Aqui. É possível substituir a identificação dos suportes por meio dos nós por qualquer outra. Faça a substituição somente após o passo 2. Então, somente após o passo 2 eu posso fazer essa substituição. Antes disso eu não posso porque senão eu não consigo correlacionar aqui o suporte onde o nó que tem o suporte, né, com os elementos aqui. Uma vez que eu correlacionei, eu tenho marcado aqui onde estão esses suportes e o OK aqui, eu posso substituir e colocar qualquer informação aqui e gerar o script vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu acho muito mais fácil com o nó, porque é menos trabalho, com certeza. Então é isso. E finalmente o que eu faria aqui é gerar um PDF, né, dessa linha aqui com os pontos de carga, gero o PDF e também gero o output do CISA das cargas é, e é só. E informaria essa para Civil, para quem quer que seja essa informação. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.